Olá, meus queridos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo essa aula. Eu sou a pastora Marta Nogueira e nós vamos iniciar mais uma aula de aconselhamento cristão transcultural. Essa é a nossa aula de número 5 e nós vamos estar falando hoje sobre algo muito importante, que é a entrevista no aconselhamento. A entrevista vai lhe ajudar muito, muito mesmo. E você vai entender por quê. Porque a entrevista tem dois viés. E é sobre isso que gostaríamos de falar nesse primeiro slide. O primeiro viés da entrevista, a primeira importância dela é com relação à intervenção. O que significa isso? É quando você vai avaliar as condições daquela pessoa que está se aconselhando, você vai perguntar e você vai obtendo respostas que vai ajudar você a saber como aconselhar, o que dizer, e também a entrevista vai facilitar para você observar se você tem condições, por isso que o nome é intervenção, de você intervir ou não naquela situação. Né? Teve um caso de uma pessoa que me procurou para fazer aconselhamento, e o que aconteceu foi que essa pessoa ela tinha um problema muito mais grave do que eu era capaz de solucionar. Então, eu orei por ela, conversei com ela, mas, ao mesmo tempo, procurei o seu esposo e orientei ele que ela deveria procurar uma orientação médica. Né? E, naquela entrevista, eu percebi que ela precisava de uma orientação médica. Então, falei sobre a palavra, oramos, mas ela também pôde procurar um psiquiatra, o que a ajudou muito. Hoje ela está bem, está firme na igreja, firme com Jesus. Porém, é na entrevista que você vai fazer a intervenção, ou seja, você vai avaliar se você vai ajudar aquela pessoa e de que maneira você vai ajudar, e você também vai avaliar se você vai encaminhá-la para uma pessoa talvez mais experiente, tá bem? Então, segundo viés, né, da entrevista, o que mostra a importância dela é que, através da entrevista, você cria uma relação, né, entre aquela pessoa, relação interativa. Você cria uma relação de confiança entre você e o aconselhando, né, de uma forma a que vocês dois possam interagir da melhor maneira, ele possa se sentir mais à vontade e confiante de compartilhar com você esse problema que ele está vivendo, e cria, então, essa relação de amizade e confiança. Por isso, esses são os dois viés que mostram a importância da entrevista. A primeira é a intervenção, de que maneira você vai intervir naquela situação e se você tem condições para isso. E a segunda é criar essa relação de confiança entre você e a pessoa que está sendo aconselhada, a fim de que ela possa se sentir mais à vontade para abrir o coração e compartilhar tudo com você. Tá certo? De uma forma melhor, e vai haver uma interação, né, no comportamento muito mais de confiança através dessa entrevista, porque você vai perguntando, a pessoa vai respondendo, ela vai sentindo o seu interesse pela situação, então isso vai ajudar bastante, certo? Agora nós veremos, nesse segundo slide, 10 perguntas básicas, pode haver outras, como eu já disse e vou repetir mais uma vez sempre que for necessário. O aconselhamento cristão transcultural exige de nós uma dependência do Espírito Santo de Deus. Eu estou trazendo 10 perguntas que são importantes para você poder utilizar. Porém, o Espírito de Deus vai lhe ajudar a fazer essas perguntas de tal forma que você vai ajudar a pessoa a revelar o que está por trás daquele problema. Você vai ser direcionado pelo Espírito a fazer a pergunta certa, e, através dessa pergunta, a pessoa, né, aquele entrevistado, ele vai conseguir expressar melhor e até descobrir o que está por trás
da situação que ele está vivendo, ou como ele pode agir de maneira que essa situação seja resolvida, e até ajudá-lo a esclarecer melhor quais são as suas culpas naquela situação. Então, as perguntas ajudam você a levar a pessoa a descobrir tanto suas culpas, suas incertezas, o que ela deve fazer, o que ela não deve, se ela está certa em pensar aquilo ou não. A entrevista ajuda tanto você como ajuda também o entrevistado. Então, nós trouxemos aqui 10 perguntas básicas. Nós vamos falar sobre as 10, porém, como eu disse, de acordo com a situação, porque essas são perguntas assim, né, que poderia servir para qualquer situação. Porém, há situações específicas que exigem perguntas mais específicas, e o Espírito Santo de Deus é quem vai lhe ajudar a fazer da maneira correta ou perguntar a pergunta necessária naquela situação específica que você está aconselhando, certo? Uma coisa importante para quem trabalha no ministério é que sempre é importante você convidar alguém do ministério, chamar, conversar, fazer algumas perguntas para que você possa conhecer melhor, para que aquela pessoa também crie um laço melhor com você. As perguntas são muito importantes quando você chama aquela pessoa que você está querendo ganhar para Jesus ou evangelizando, e você começa a fazer algumas perguntas. Isso vai ajudar você a conhecer mais a pessoa e a pessoa também a ter uma ligação maior com você, como já falamos anteriormente, dos dois viés, né? Tanto a intervenção como a relação interativa que cria laços, né, com aquela pessoa. Tá bem? Então, vamos lá, né, as 10 perguntas básicas, não é? Não encerramos aqui, pelo contrário, o Espírito Santo de Deus, de acordo com o problema que você vai enfrentar, ele vai ajudar você a fazer outras perguntas, mas eu quero que você esteja com a sua mente bem aberta para entender que essas perguntas são importantes, essas ou outras que o Espírito Santo levar você a fazer, que essas perguntas justamente fazem parte da entrevista, certo? Entrevista de ajuda. Então, a primeira pergunta básica é qual é o nome dessa pessoa, se ela é casada ou não, né? Perguntar se é cristão, se frequenta alguma igreja. Às vezes é alguém que vem até você, como já aconteceu comigo, veio conversar comigo, mas orientado por outra pessoa. Então, você não sabe muito sobre a pessoa, então é preciso fazer essa entrevista de ajuda para que você possa ter um conhecimento maior da pessoa que você está aconselhando. Então, quando você pergunta, você é cristão? Você frequenta alguma igreja? Ah, não, nunca frequentei, não é? Ah, não, eu não sou cristão, então você já sabe como direcionar. É o que eu falei anteriormente, não é? É aquele viés de que você vai ser dirigido de como você vai aconselhar essa pessoa. E seria o viés, né, da intervenção. Então, você vai conversando para você saber como intervir naquela situação. Você frequenta alguma igreja? Quem é o seu pastor? Qual é essa igreja? Não é? A terceira pergunta: o que te levou a me procurar? Por que você sentiu que deveria me procurar? Isso quando a pessoa lhe procura. Às vezes é você mesma que vê a situação de alguém e diz: olha, eu queria conversar com você, pode ser? Ah, pode. Então a pessoa vai procurar você. Nesse caso, às vezes é alguém que você já sabe o nome, já sabe se frequenta a igreja ou não. Então você não vai perguntar nenhuma dessas 3 perguntas iniciais, né? Você não vai dizer: olha, por que você veio até aqui ou o que levou você a me procurar? Não, porque foi você mesmo quem procurou a pessoa. Aí já é você que vai dizer: olha, eu lhe procurei porque queria conhecer mais sobre você. E aí é que vai a quarta pergunta. Desde quando você vive essa situação e a última vez que isso ocorreu? Então, olha, eu tenho notado que você está vivendo uma determinada situação quando você chama, porque já conhece a situação da pessoa e sabe que ela precisa de um aconselhamento. Então, você vai dizer: olha, eu estou vendo que você está nessa situação, digamos que você viu uma pessoa que está muito triste, eu estou vendo que você anda muito triste, já não participa das programações da igreja, já não é tão envolvido como antes. E aí é quando entra essa pergunta: o que está levando você a essa situação?
que está levando você a agir dessa maneira? Não é? E se a pessoa não é o caso de você ter chamado, é alguém que lhe procurou, aí você vai dizer o que levou você a me procurar. E aí a quarta pergunta, desde quando você está vivendo essa situação? Qual foi a última vez que isso ocorreu? A depender do que ela está vivendo. Então, ela vai dizer, olha, eu estou vivendo essa situação desde tal época, porque aconteceu isso, fulano falou aquilo, e eu fiquei triste, e aí eu resolvi que ia me afastar, né, das atividades. Aí você já começa a conhecer toda a história por trás daquela atitude. Veja como a entrevista é importante, né? A entrevista de ajuda. Daí vem a pergunta de número 5. Como isso vem te afetando? Ou o que ou como isso tem afetado os que convivem com você? Como isso tem lhe afetado? Ah, isso tem me afetado porque tem me deixado muito abatido, muito triste, né? E como tem afetado as pessoas ao seu redor, na sua casa, na sua família? Às vezes é um problema com o marido está numa situação essa ou aquela, ou o homem está numa situação essa ou aquela com a esposa, e você pergunta, desde quando isso está acontecendo? Por quê? De que maneira isso está lhe afetando? Como está afetando as pessoas que estão ao seu lado? Ah, meus filhos estão sofrendo também por causa disso, né? Porque isso está me afetando, porque desde que isso aconteceu, eu tenho acontecido isso, isso e isso, e aí a pessoa vai começando a compartilhar com você. Você já falou isso com alguém? É a sexta pergunta. Você já compartilhou isso com alguém? Uma vez uma pessoa veio conversar comigo, era um assunto muito grave, não é? Que havia um adultério, né, no casamento, e ela disse, a pessoa disse, eu não quero que a senhora conte para ninguém. Aí eu perguntei, eu sou a única pessoa que sabe desse assunto? Você já conversou isso com mais alguém? Por quê? É importante fazer essa pergunta, porque às vezes a pessoa já conversou isso com um vizinho, com um amigo, aquele amigo começou a divulgar, e aí ela pode chegar a pensar: ah, eu conversei isso com o pastor, com a pastora, com o irmão, com a irmã, com o diácono, com o missionário, e ele foi espalhar aquele meu assunto, sendo que ela já falou para outras pessoas que já falaram para outras. Então, essa pergunta é muito importante. Você já falou disso com mais alguém? Você compartilhou com mais alguém esse assunto? Porque é muito importante que você tenha cuidado. Eu também aconselhei um casal que na época, né, nós trabalhávamos em uma determinada igreja e quando nós fazíamos programações de casais, ele compartilhava uma experiência que ele viveu com a esposa, em que a esposa o havia traído, mas ele compartilhava que ela pediu perdão, os dois reconciliaram e o casamento foi restaurado pela graça e a misericórdia de Deus. Porém, esse problema que ele compartilhava, eu vi que estava trazendo problemas para esse casal, né? Então, eu procurei eles e aí eu disse, olha, esse compartilhamento você está compartilhando com mais pessoas e essas pessoas estão fazendo comentários por trás. Isso pode afetar o seu casamento, não é? E eu quero que vocês pensem se não seria o caso de vocês não compartilharem mais esse problema. Porque há situações, irmãos, que por mais que Deus tenha restaurado aquele casamento, há situações que não devem ser compartilhadas. Por quê? Porque quando você começa a contar muito aquela situação, você cria uma visão ruim para o seu cônjuge e até para você mesmo, não é? E era o que estava acontecendo com aquela família e estava afetando inclusive os filhos. Então eu chamei, eu não precisei, claro, fazer a primeira, a segunda, a terceira, nem a quarta pergunta, mas eu resolvi falar com ele, fazer as perguntas necessárias. Esse compartilhamento está fazendo bem a vocês? Está sendo bom para a sua família? Porque está havendo comentários. Você acha que isso é bom para os seus filhos? A entrevista de ajuda tem que levar você a falar as perguntas para a pessoa para que ela reflita sobre a situação que ela está vivendo. Então, depois que eu fiz essas perguntas, que ele refletiu, né, conversamos, oramos juntos, ele então decidiu não compartilhar mais aquela
experiência, né? Talvez era uma experiência para ele compartilhar com alguém que viveu a mesma situação, estava vivendo a situação de que a esposa traiu, e ele poderia até compartilhar, olha, você pode perdoar, eu perdoei, tal. Era uma situação para alguém específico vivendo um problema semelhante ao dele, porque senão, se conta para qualquer pessoa, estava trazendo um clima muito ruim para a família, para os filhos, e aí nós o aconselhamos dessa forma. Então, é muito importante essa questão, né? Você já falou disso com alguém? Se você está falando, está compartilhando isso para todo mundo, você acha que isso é bom? Vai ser bom para você? Vai ser bom para o seu marido? Se vocês se reconciliarem, as pessoas vão olhar para você de que maneira? Porque também, quando você pergunta, você já falou disso com alguém? Também leva a pessoa a refletir, sabe o que, irmãos? Tem gente que tem seus problemas e conta para todo mundo. Hoje em dia, né, com as mídias sociais, Facebook e tudo mais, a pessoa vai, começa a compartilhar ali, né, e compartilhando seus problemas, e às vezes é preciso que o conselheiro diga, olha, está compartilhando para tanta gente assim, você acha que isso vai ser bom? Foi o que eu falei antes daquela experiência. Então, essa pergunta é muito importante. Pergunta agora de número 7. Essa atitude vai te levar onde você sonha chegar? Onde você acha que vai te levar essa sua atitude? Isso que você anda fazendo, né? Isso vai te levar para onde? E eu tive até uma experiência também nesse sentido. Na época, eu ainda era seminarista, estudava no SEC, quando eu fui com uma colega minha para uma outra cidade. E ela disse, olha, meu irmão, ele é casado, mas ele bebe, está vivendo muitos problemas na família, tal, enfim. E ela pediu que eu conversasse com ele. E aí eu fui conversar com ele e eu fiz essa pergunta. Você, daqui a um ano, pretende chegar aonde? Quando você, daqui a 10 anos, o que é que você quer ter? O que é que você quer conquistar? Você acha que essa vida que você está vivendo, de beber, né, de maltratar, vai lhe levar? Ah, daqui a 10 anos eu pretendo estar com minha casa, eu pretendo estar com meus filhos crescidos, estar bem e tal. Eu digo, então, viver bebendo como você está bebendo, você acha que vai lhe levar até aí? Aí ele refletiu. Eu disse, mesmo que você não consiga sozinho, você crê que Deus pode lhe ajudar a mudar de rumo? Né? E, para a glória de Deus, aquele aconselhamento trouxe frutos, porque aquele rapaz tinha um coração de terra fértil. Então, a semente entrou no seu coração e prosperou. E eu disse, olha, Jesus tem poder para mudar essa situação, porque a vida que você está levando não vai lhe levar ao destino onde você quer chegar. Né? Você quer ter uma família assim, em que o pai é um bêbado, os filhos veem o pai bebendo, sempre brigando com sua mãe, não traz nada para casa? Foi isso que você sonhou para a sua vida? Ah, não. Eu disse, então, Deus tem uma vida nova para lhe dar. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E o que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Você não quer entregar a sua vida para Jesus mudar o rumo da sua vida? E ele, então, aceitou, né? E, como eu disse, foi um terreno fértil, e o que aconteceu foi que ele, então, entregou a vida dele para Jesus, e Jesus transformou a vida daquele rapaz. Então, eu gostaria que você também levasse as pessoas, né, no seu aconselhamento, a refletirem justamente sobre isso. Ah, o que eu ando fazendo vai me levar aonde? Olha, você quer ter que tipo de casamento? Teve um outro caso também que eu conversei com o cônjuge, né? E eu disse bem assim, como é que está o seu casamento? Ah, está muito isso, muito aquilo. Eu digo, então, mas você está contribuindo para que isso aconteça? Será que atitudes diferentes não mudaria o rumo da onde está indo o seu casamento? Porque você acha que seu casamento vai parar onde com essas atitudes? Não é? Você acha que até quando a sua mulher vai aguentar? Ou até quando o seu marido vai aguentar? Né? Essas atitudes, você acha que vai lhe levar aonde você quer ir? O que você quer conquistar? Porque muitas vezes nós queremos coisas boas, queremos que as coisas aconteçam bem, mas não estamos agindo da maneira correta para que isso aconteça. Então, é bom levar a pessoa a refletir, porque uma frase de milhões que eu ouvi uma vez diz o seguinte: nada muda se nada muda.
Nada muda se nada muda. Se eu quero mudanças na minha vida, eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso mudar de atitude, né? Porque pelo que eu estou vivendo, não está acontecendo como eu gostaria que acontecesse, certo? Muito bem. Eu gostaria de passar agora para o próximo ponto e nós vamos ver a próxima pergunta, que é a pergunta de número 8, que é a que eu fiz, como eu disse, a esse rapaz que estava com problemas de álcool e de família, que é a pergunta: você crê que Deus pode mudar essa situação? Você crê que Deus pode curar essa enfermidade? Você crê que Deus pode abrir essa porta? Você crê que Deus pode arrancar essa mágoa? Né? Às vezes é a pessoa que vai lhe procurar porque está muito ferida, decepcionada. Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa que ela tinha muita mágoa da mãe, porque nunca defendeu ela do pai, que era violento também, e agora ela já era uma mulher adulta, casada, e estava vivendo um problema de saúde conjugal em decorrência dessa mágoa que ela tinha muito grande. Então, eu disse, olha, você crê que Deus pode mudar essa situação? Você crê que Deus pode arrancar essa mágoa, né? Depois que ela conversou tudinho e tudo mais, e eu fiz várias perguntas, eu disse, você quer mudar? Você quer continuar com essa vida? Você quer perdoar? Eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar, mas você quer continuar com essa vida? Não. Então, você quer, então, entregar a sua vida a Jesus? Eu quero. E aí ela creu que Deus podia fazer isso, né? E aí vai a pergunta número 9. O que a Bíblia diz a respeito disso? Você sabe? Então, você pergunta, por exemplo, você sabe o que a Bíblia diz a respeito dessa mágoa? A Bíblia diz que se nós não perdoamos as pessoas, o Senhor também tampouco perdoará a nós. Aí você vai aplicar a palavra de Deus àquela situação. No ponto 9, como eu disse, o que a Bíblia diz a respeito? Você sabe dizer? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito desse problema? E como eu estava falando anteriormente, aquele caso que eu falei do rapaz que tinha problemas com o álcool, você pode chegar para ele e perguntar: você sabe o que a Bíblia diz a respeito do vício? A palavra de Deus diz que os viciados não herdarão o reino de Deus. Diz lá no livro de Apocalipse 21:10. Então, Jesus pode lhe libertar desse vício. Né? E o que aconteceu no meu caso com aquele rapaz é que ele pediu a oração. Eu disse, olha, que é aí que entra a pergunta de número 10. Você entende que mudanças de atitude mudam o rumo da nossa vida? Você quer que Deus faça essas mudanças? Então, eu mostrei para ele o que a Bíblia dizia e mostrei que ele poderia mudar de atitude, que é a pergunta de número 10. Porque muitas vezes a pessoa sabe que está no erro, mas não quer mudar. Né? Eu tive uma experiência de um casal que a esposa descobriu que ele tinha um amante, e eu fui aconselhar esse casal, eu falei para ele que aquilo era errado, ele entendia. Sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? Né? Que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Ele entendia o que a Bíblia dizia, mas ele disse que não ia abandonar a outra mulher. Então, a esposa o abandonou. Depois de perder a esposa, de ver as consequências dessa perda, ele, então, se arrependeu, abandonou a amante, voltou para a esposa, pediu a esposa para voltar, né? Na verdade, esse casal ainda está em processo de restauração, mas o que aconteceu foi que ele, como eu disse anteriormente, não queria mudar de atitude. Não é? E isso levou ele a perder a família. Então, é importante mostrar para a pessoa o que a Bíblia diz a esse respeito e que a atitude de mudança da parte dela pode trazer a mudança do rumo de toda a sua vida, de toda essa situação. Né? Porque a frase de milhões que nós não podemos esquecer é: nada muda se nada muda. O que significa isso? Que para que haja mudanças na minha vida significativas, eu preciso mudar de atitude. Precisa haver uma mudança da minha parte. Mas eu não consigo mudar, que foi o caso de uma pessoa que eu aconselhei, como eu falei anteriormente, que estava com problema de depressão, de uma mágoa que ela guardava da mãe. Eu disse, olha, essa mágoa vai levar você
há uma situação também contrária à palavra de Deus. Você sabe o que a palavra de Deus diz sobre guardar mágoa e rancor? A Bíblia diz: se nós não perdoamos as pessoas as suas ofensas, tampouco o Senhor perdoará a nós. E aí o que aconteceu é que ela disse: mas eu não consigo perdoar. Mas você entende que Deus tem poder para ajudar você? Você quer perdoar? Ainda que você não consiga, mas você quer? Quero. Eu disse: então Deus tem poder para lhe ajudar a se libertar dessa situação. Então, nós fomos orar, fomos colocar diante de Deus para que ela pudesse ver as mudanças, não é? Na vida dela, ela precisou tomar a decisão de mudar também. Eu não quero mais essa mágoa no meu coração. Eu não quero mais esse vício. Eu quero minha vida nova, eu quero minha vida diferente. Então, vai pedir a Jesus essa libertação. No caso daquele rapaz do vício, ele conseguiu, orou, pediu a Deus libertação e Deus ajudou, ele conseguiu. Há casos que são mais complexos, que não somente você vai orar, mas Deus vai se utilizar também de um centro de recuperação. Às vezes a pessoa está presa às drogas, precisa de ir um centro de recuperação. Já aconteceu isso comigo também, de aconselhar alguém e depois ver que eu sozinha não teria condição de ajudá-la. Precisava de pedir ajuda a pessoas mais capacitadas, que trabalhavam nessa área, né, do vício, da dependência física, da dependência do vício das drogas. E aquela pessoa, então, foi levada a um centro de recuperação e conseguiu, com a ajuda de pessoas que poderia ajudá-la naquele problema com a capacidade maior do que a minha, ela se recuperou e foi totalmente liberta. Então, as perguntas, as questões são importantes para que a pessoa reflita sobre a situação que ela está vivendo. E, no final de tudo, é muito importante mostrar o que a Bíblia diz e que ela precisa tomar a decisão de querer que Deus, através da sua palavra, traga as mudanças que ela precisa, certo? Concluindo, então, as perguntas, né? O questionário, a entrevista no aconselhamento é muito importante, né? O médico, quando ele quer descobrir qual é a doença do paciente, ele vai também fazendo perguntas até que ele descubra a doença. Só que quando ele passa a medicação, ele passa um remédio, olha, toma esse remédio aqui 3 vezes por dia e você vai ficar bom. No aconselhamento cristão não é assim. Não é só você dizer, olha, você vai fazer isso, isso e isso, e você vai resolver o problema. Não. Por quê? Porque no aconselhamento cristão, você precisa levar a pessoa a encontrar no relacionamento com Deus a capacidade de resolver seus próprios problemas. Na leitura da palavra, você vai levar a pessoa a ler a palavra, a manter um relacionamento com Deus, a aceitar Jesus e a viver próximo dele, de tal maneira que ela mesma também tenha a capacidade de, quando surgir novos problemas, ela resolver. Porque se você sempre diz o que ela tem que fazer, vai criar uma situação de dependência, né? E não é isso que nós queremos. Ela só resolve o problema se falar com você. Não é assim. É preciso haver uma orientação para que o relacionamento dela com Deus leve ela a ter a capacidade de, à luz da palavra e na oração, na comunhão do Espírito Santo de Deus, ela tem a capacidade de resolver seus próprios problemas. À medida que ela cresce na fé cristã, você vai ajudá-la a ter um ponto, dali por diante, ela vai ter essa capacidade e vai até poder ajudar outras pessoas também, certo? Então, concluindo a aula de hoje, eu quero dizer como é importante a entrevista. Eu mesma vivi uma situação, quando eu ainda era seminarista, que uma mulher me procurou e disse, olha, meu marido está com uma outra mulher e eu queria saber o que é que eu faço. Aí eu, sem fazer as perguntas necessárias, né? Eu disse, olha, você vai procurar sua esposa melhor, nós vamos orar para que ele abandone essa mulher, para que ele seja fiel a você, e se você quiser, nós podemos marcar para conversar com vocês dois, e fui dando os aconselhamentos ali, sem ter feito a entrevista melhor, né? Que eu deveria ter perguntado, você é casada com ele há quanto tempo? Como essa situação chegou, como essa mulher chegou na vida dele, né? Você conhece essa mulher e ter criado mais perguntas para poder entender melhor a situação.
eu não fiz isso. Depois de todo o aconselhamento que eu dei, eu perguntei a ela, vocês são casados há quanto tempo? Ela disse, não, eu não sou casada. Na verdade, ele é casado com a outra, mas ele vive comigo há mais de 10 anos e eu quero que ele deixe a esposa para ficar comigo. Aí foi que eu fui entender toda a situação e eu já tinha dado uma opção de aconselhamento sem saber da situação, porque eu ainda não tinha o conhecimento de como era importante a entrevista, né? Fazer as questões, as perguntas, antes de aconselhar. Então, depois que ela falou isso, foi que eu fui dizer, olha, você precisa mudar de atitude. Você está numa situação em que você está adulterando junto com esse homem, né? Ele está cometendo adultério com você e você está numa atitude de prostituição, de lascívia, de muitos outros pecados, né, da carne que não agradam a Deus. E eu fui mostrar para ela que quem vive nesse tipo de pecado da carne, né, de acordo com Apocalipse 21, também 8 e 9, não entraria no reino de Deus. Mostrei pela palavra que ela poderia mudar de atitude. Ela disse que queria. Você quer mudar de atitude? Deus pode lhe dar um marido que seja seu, um homem solteiro, e não o marido de outra pessoa. Ela disse que queria, disse que ia abandonar o homem, entregou a vida a Jesus, nós fizemos o discipulado. Depois, por fim, ela voltou de novo para aquele homem, acabou tendo um câncer, e antes de morrer, ela pediu perdão a Deus de novo. Inclusive, ela disse a mim mesma, eu fui uma das que fui lá, quando ela ainda estava doente, orar por ela, e ela disse, eu sei que eu estou nessa doença, o Espírito Santo falou comigo, porque eu voltei para o meu pecado, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Então, o Senhor a perdoou, ela morreu, hoje está com o Senhor, eu tenho certeza disso, porque ela arrependeu dos seus pecados antes de partir. Então, veja como a importância, as perguntas, as questões, a entrevista antes do aconselhamento, né? Se eu tivesse feito a entrevista antes, eu teria dado um aconselhamento melhor e não ter me precipitado. Então, que essas entrevistas, que essas perguntas que eu fiz e outras que o Espírito Santo vai lhe orientar, possa ser usada por você e você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.